Bem, os crentes se envolveram em mais uma polêmica. Na verdade, com a cantora gospel Bruna Carla. Bruna Carla é homofóbica. Ponto. E usa da Bíblia como escudo para disfarçar sua homofobia ou para justificar sua homofobia. Sejamos diretos e objetivos, assim como ela foi no podcast. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, a Bruna Carla foi convidada para um podcast, onde ela daria uma entrevista, falaria sobre várias coisas, e aí foi perguntada essa questão da homossexualidade. Eu vi algumas partes só, não assisti ao podcast, até porque eu não tenho estômago para ver a Bruna Carla falando besteira. E aí o que aconteceu foi que no trecho ela falava que um amigo dela, que é homossexual, estava para se casar. E ele pediu para que ela cantasse no casamento dele. E aí ela se recusou, dizendo que não poderia cantar no casamento a menos que ele se casasse com uma mulher. Ela só cantaria se ele se casasse com uma mulher que fosse santa, que fosse de Deus, aquele blá 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 todo. E aí o rapaz disse, você sabe que isso não vai acontecer, porque ele é gay. Mas aí gerou toda a discussão, que é saudável a discussão, porque as pessoas agora vão falar sobre o tema, vão falar sobre o assunto, e aí a homofobia vem à tona. Os crentes estão dizendo, agora tudo é homofobia, tudo é preconceito, nós estamos seguindo as escrituras. Engraçado, o crente só segue as escrituras quando convém. Os crentes não seguem as escrituras para corrigir os erros da religião evangélica, por exemplo, porque as escrituras corrigem os erros da religião evangélica. Existem duas passagens na Bíblia que por si só já eliminariam 90% dos crentes. Uma passagem é o Sermão do Monte. Só no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, quando Cristo começa a falar às pessoas que são bem-aventuradas, ou seja, as que herdarão o reino dos céus, simplesmente 90% ou 40% dos crentes não se enquadram, porque falam em misericordiosos, pessoas dóceis, amorosas, que pregam o evangelho, enfim, eu estou resumindo. Só essa passagem bíblica já eliminaria 40%. A segunda passagem bíblica que eliminaria o restante está em Apocalipse 22, onde Deus deixa uma listinha dos que herdarão o reino dos céus. E aí lá estão todos os pecados relacionados a caráter. Muitos crentes não possuem caráter, então eles não entrariam. E se eu for enumerar aqui, for entrar em detalhe aqui, o vídeo vai ficar extenso, vai virar basicamente um seriado da Netflix. Porque se eu for começar a falar todos os erros que a religião evangélica comete, já complica a coisa. Então eu vejo que, por exemplo, a Bruna Carla foi hipócrita. Hipócrita porque ela disse que não cantaria no casamento do amigo que é gay. Mas ela canta no programa Esquenta da Rede Globo. Então lá pode. Aí lá não tem gay não, entendeu? E ela canta também em eventos onde ela cobra caríssimo para cantar. E aí os gays não estão lá não, ouvindo ela cantar. E os gays não dão streaming nas músicas dela não. Porque se ela ganha muito dinheiro, também tem dinheiro dos gays que pagam pelos CDs dela, que compram as músicas dela, que pagam, né, e tal, para ouvir as músicas dela, porque hoje tudo é pago. Inclusive, ela cobra uma fortuna para cantar em igrejas, em templos, no que ela chama de casa de Deus. Onde já se viu? Se a palavra de Deus fala, aquilo que recebeste de graça, dá de graça. Se ela está louvando a Deus, ela precisa cobrar para isso? Virou o quê? Um comércio agora? Não. Então tem essa questão. Ela se comporta como uma cantora secular. Aí depois tem outro vídeo que ela fala também
que as mulheres têm que se vestir decentemente, que as mulheres não podem se vestir de todo jeito, mas no vídeo em si ela aparece toda maquiada, parecendo uma meretriz. Então fica complicado. A gente tem que viver o que a gente prega, para que a gente possa cobrar do mundo. A gente tem que viver o que a gente prega e ser perfeito para a gente poder apontar a falha do outro. Esse é o problema dos cristãos. Não são perfeitos, mas querem cobrar a perfeição das pessoas. Eu acho engraçado. O crente fala que o homossexual é abominável aos olhos de Deus, que simplesmente é pecado. Mas um pastor ser pego no motel com uma missionária casada pode. Ou seja, enfim, a hipocrisia. Gente, essa religião, a religião evangélica, ela é tóxica. Ela faz muito mal. Essa questão só leva a gente a crer que nós não precisamos dos crentes para nada. Esse amigo dela, da Bruna Carla, se fosse ele, eu nem teria amizade com ela. Se bem que ele se pronunciou e ele deu a sua posição, ele falou. Inclusive ele falou algo que eu achei interessante. Ele disse que ele e ela seguem bandeiras diferentes. E é verdade. Nós temos que nos preservar. Nós não podemos mais aceitar que uma religião venha ditar o nosso modo de vida. Eu falo nosso porque eu sou homossexual. E eu frequentei a religião evangélica durante muitos anos. Tentei de tudo, mas a homossexualidade não sai. Ela vem conosco e vai conosco. Eu queria entender como é que um Deus que condena o homossexual, porque ele fala, na Bíblia diz que está condenado, sendo que é uma distorção, porque nas palavras que seriam afeminados e sodomitas, no original é malakoi e asenoi coital, que significa devasso, pedófilo, prostituto, algo relacionado a caráter, não a sexualidade. Tanto que em Apocalipse 22, essas duas palavras somem, entram justamente em malakoi, que é o devasso da história, entendeu? Então, na verdade, as pessoas usam uma Bíblia que foi distorcida desde o Império Romano para pregar uma verdade que não é verdade, mas aí fica tudo uma grande salada. Porque a partir do momento que a Bíblia foi distorcida e que as pessoas não têm acesso mais aos originais, como vamos saber se aquilo é verdade ou não? Uma verdade que eles batem no peito e dizem: estamos pregando a verdade. O problema do crente é que ele vive pela lei de Moisés. E na lei de Moisés, que são 613 partes, eles serão cobrados por Deus pela lei de Moisés. Porque eles usam de usos e costumes, eles usam de regras, eles colocam fardos pesados em cima das pessoas e nem com um dedo querem mover. Ou seja, são hipócritas, presunçosos, intolerantes, e se o céu é composto por gente assim, lá não é o céu, é o inferno. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.